Eu sempre falo isso para meus pacientes. Se o médico prometer a cura para você, fala assim, ó, você vai ficar curado. Prometo que você vai ficar curado, fuja dele. Tá errado. Medicina não é matemática. O que eu prometo para ele é o comprometimento. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E hoje eu abro a porta do consultório para o Dr. Rodrigo. Fico muito feliz porque as famílias estão chegando até aqui, né? A doutora Rayane, semana passada, esteve conosco, foi um episódio sensacional. E hoje ele está aqui conosco e para falar de um assunto muito sério, que por mais que ele trate os homens, né, são esses homens, esses pais, aí, os nossos filhos, que são tão calados, como a gente estava falando aqui no bastidor, sofrem tanto, não querem ir ao médico, e inclusive o maior índice de suicídio é na população masculina, justamente por eles não falarem. Então é muito importante que tenham pessoas competentes para cuidar desses homens, e olha como estamos precisando realmente de homens com identidade, com dignidade, né, verdadeiros sacerdotes, e para isso é importante estar com a saúde em dia. Muito bem-vindo, doutor Rodrigo. Obrigado. É uma honra para mim. Obrigada. E a gente sempre começa querendo entender a sua história com a medicina, como é que foi essa escolha? Você vem de família de médicos, por que urologia? Essa parte acadêmica, conta pra gente um pouco. Eu tinha um avô que eu não cheguei a conhecer, que era médico. Então, quando eu nasci, ele já tinha falecido. Só que eu sempre escutei as histórias dele, né? Que ele era um médico completo, que era bondoso, que atendia em casa, que recebia presentes de pacientes. Eu achava aquelas histórias muito interessantes, assim, né? Muito altruístas, assim. E aí, apesar de eu ter sido o único neto que ele não conheceu, eu fui o único neto que fez medicina. E acho que somos 10, 12. E aí eu tenho um tio também, que é médico, mas a família mesmo, meu pai, minha mãe, não tem ninguém na medicina. Não sei se foi... Eu sempre falei que eu queria fazer medicina. Eu digo que foi coisa do homem lá de cima mesmo. Aconteceu até uma história interessante quando eu fui fazer vestibular. E eu fiz medicina na Católica. E aí eu fui fazer vestibular, eram 2 dias. No primeiro dia eu fui, tranquilo. No segundo dia, eu esqueci minha identidade, na calça que eu estava do dia anterior. Cheguei lá para fazer a prova, não tinha identidade, não podia fazer. Aquela confusão e tal, e aí vai para a coordenação, vai para a direção ali da prova, consegue falar com minha mãe, porque você não pode falar por telefone com ninguém. Então eu consegui do telefone da universidade, da reitoria, falar com minha mãe. Minha mãe estava voltando para casa. O tempo dela voltar para casa, para achar, para depois vir, assim, perdi, sei lá, 1h30, alguma coisa assim. Mas nesse inteirinho, um professor olhou assim para mim, falou assim, gostei, tô com alguma coisa me dizendo que eu preciso te ajudar. Eu vou deixar você começar a fazer a prova. Mas sua mãe tem que trazer a identidade até o final da prova. Se acabar a prova, se a identidade não estiver aqui, a prova está anulada. Tá ótimo, vamos lá. E aí parecia que tinha alguém, sabe, querendo que a coisa acontecesse. Não sei se foi meu avô, não sei, mas... Deu certo. Deu certo, estamos aí, firme e forte, graças a Deus. Tinha quantos anos? 17. Nossa, gente...
Imagina uma situação, esqueci a Nossa, identidade. me E aí vem, senti. e eu acho que o adolescente ele acredita tanto em tudo, né, que ainda vem, "Ah, acho que eu vou te ajudar." Eu sou muito sortudo mesmo. Ah, é muito bom. Mas e aí? Aí cursou, qual foi a escolha na residência? Como é que foi estudar? Porque você vem estudando até hoje, né? Ah, a gente não para, né? Médico não tem como parar. Acho que nenhuma profissão deveria, né? Os médicos, as coisas se atualizam muito rápido. é, a gente, o paciente desafia a gente a estudar mais. Então, os problemas, as doenças, porque não é uma coisa matemática. A medicina não é 2 mais 2 são 4. 2 mais 2 pode ser 1000 na medicina. Então, cada paciente é um estudo diferente. Você se baseia, claro, né, em todos os estudos, todas as referências que a gente tem, mas é uma base. Cada paciente tem que ter um tratamento individualizado, né? E aí, eu comecei a medicina é um mundo, né? É muita coisa junto. Eu até dei um conselho para um estudante, filho de um amigo nosso, que perguntou isso, qual conselho você me dá? E ele estava cursando medicina, está cursando. Cara, aproveita tudo. Lá na frente, você resolve o que você quer fazer. E aí eu fui assim, queria aprender tudo, sempre tive muita sede de aprender. Mas o que mais me chamava a atenção era a cirurgia. Porque eu achava que era mais resolutivo, entendeu? Você conseguia resolver ou não conseguia resolver e ponto, acabou. E aí dentro disso, eu fui fazer cirurgia geral, porque era, né? E aí depois na minha cabeça, dentro da cirurgia geral, eu decido o que é que eu vou fazer. E aí no meio da cirurgia geral, eu tive contato com a urologia. E a urologia sempre foi muito Estigmatizado? estigmatizada, exatamente. Então, você decidir fazer urologia com 19, 20 anos, né? É um baque. Eu lembro de receber brincadeiras e gozações até de meu pai. Assim, Você é claro, gay? certo, várias coisas, né? Aí eu sempre falava, olha, vocês vão acabar tendo que consultar comigo. Então é Vocês melhor parem me de ficar tratar brincando. bem. E aí decidi fazer urologia, que também é outro mundo. A gente acha que a urologia é só a parte masculina, que é só a parte sexual. Isso é importantíssimo. Mas é um mundo. A urologia trata mulher, trata homem, trata criança. A Rayana veio aqui, Sim. você viu. Tem a parte neurológica dentro da urologia. Então, assim, você pode fazer cirurgia, você pode fazer só consulta, você pode fazer exame. Então, também um mundo muito grande. Isso que me encantou na urologia. A Diversidade. diversidade, você conseguir tratar o paciente de forma completa também, sabe? A família toda, os pacientes. Hoje em dia, o meu foco é praticamente todo em saúde masculina. Mas eu, antigamente, tratava a família inteira. A mãe, o pai, o avô, a avó, os filhos, ia todo mundo consultar. Era um negócio interessante. Doenças do trato, a gente chama doenças do trato urinário? Isso. Elas são hereditárias também? Normalmente A maioria, sim. Uau. Câncer, cálculo renal, tudo, crescimento da próstata, hiperplasia prostática benigna, são hereditários, sim. A chance aumenta muito, quem tem histórico na família. Mas continua lá. Aí decidiu pela urologia? Aí decidi pela urologia, fui fazer, fiz minha residência de urologia lá em Salvador. Eu sou baiano, sou de Salvador. E voltei para lá para fazer urologia. E dentro da urologia também é outro mundo, né? E aí eu comecei, depois que eu saí da urologia, o meu foco sempre foi em cirurgias minimamente invasivas, com menos trauma. Então, o que é? Né? Então a gente começa a falar de cirurgias minimamente invasivas, cirurgia por vídeo, laparoscopia, cirurgia robótica, cirurgia laser, cirurgias pelo canal, pela uretra, endoscópica que a gente chama. Então são cirurgias com menos trauma. E aí, depois que eu acabei a urologia, eu fui fazer uma pós-graduação lá no Sírio, em São Paulo, justamente de cirurgias minimamente invasivas e robótica, que estava ali começando
praticamente só em São Paulo e no Rio tinha cirurgia robótica, né? Mas eu já estava aqui em Brasília, eu já tinha voltado. E a minha ideia foi, cara, eu vou fazer logo, porque quando chegar em Brasília eu já sei fazer, eu já tenho um treinamento, né? Então, o acesso sempre foi mais difícil. Tive que ir para os Estados Unidos, Colômbia, um bocado de lugares para conseguir ter essa certificação em cirurgia robótica. Não é todo mundo que pode operar o robô. Você tem que ser certificado para você operar o robô, com o robô, né? Agora não, agora aqui no Brasil tem várias. Aqui em Brasília tem treinamento em cirurgia robótica, mas antes, naquela época, tive que correr atrás. Os pioneiros têm disso, né? Sim, sim. Que o caminho é mais árduo, mas em contrapartida eu acredito que louvável também, né? Acho que vem uma experiência disso e pelo menos, né, na profissão, inclusive na medicina, acho que a idade a gente não gosta muito, mas a experiência nesse ponto, as pessoas vão sempre escolher para quem tem mais experiência, quem começou ali primeiro, né? Mas você não pode também ficar parado, né? No tempo. Porque se você não se atualizar, a medicina muda. Sim. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é essa medicina robótica, né, essa cirurgia robótica, porque eu acredito que ainda há muito mito sobre, né, só para a gente entender um pouco, para a nossa audiência entender, e se ela é muito mais cara do que as outras, ou se tem a mesma função, tem médico lá fazendo, ou não tem, como é que é? É bem interessante, né? Foi uma tecnologia que surgiu para facilitar a cirurgia. O robô, ele não opera sozinho, isso várias vezes me perguntou isso no consultório, né? Mas é um robô, vai lá sozinho, vai operar, e se ele der erro, se ele der um tilt lá, se der um bug, o que vai acontecer? Eu falei, não, o robô não opera sozinho. Ele aprimora o movimento e os sentidos do médico. Então, sempre são pelo menos 2 cirurgiões. O cirurgião que vai mexer o robô e o cirurgião que fica do lado do paciente para trocar uma pinça, para interagir entre o robô e o paciente, certo? Então, o cirurgião mesmo, ele na verdade não está em contato com o paciente, ele fica ao lado. Então, como se fosse um videogame, você vai mexendo e o robô vai imitando, fazendo os movimentos que o cirurgião está fazendo, só que de forma mais precisa, com mais precisão, com menos tremor. Todo mundo tem tremor. A gente consegue ver melhor com o robô. Então, o robô veio para facilitar. Então, tornar cirurgias que eram muito complexas em cirurgias menos complexas. Hoje a gente consegue fazer algumas cirurgias, operar alguns cânceres, por exemplo, que antes a gente não conseguia, por causa do robô. O robô está ajudando, é um auxiliar que torna a cirurgia muito melhor. Em relação à parte financeira, realmente existe um custo, né, para você operar com o robô, tanto para você utilizar o robô, como os médicos que têm esse treinamento, eles também têm um honorário diferenciado por causa desse tempo todo de treinamento mesmo. Agora a notícia boa é que o SUS autorizou ter robô no SUS, né? A Conatec autorizou ter o robô no SUS, não sei quanto tempo vai demorar para isso acontecer, mas já está autorizado. E a ANS também autorizou os planos de saúde a pagarem pelo menos a taxa do robô. Então, isso vai baratear bastante, vai deixar bem mais acessível a população toda. E é necessário, né? Porque é tão diferente. Eu falo muito da cirurgia urológica, né? O robô, na verdade, ele foi criado para a cirurgia cardíaca. Exército americano, para fazer cirurgias em combate, essas coisas. Só que não foi muito para frente. E a urologia meio que abraçou o robô. E faz uma diferença muito grande, principalmente na cirurgia de próstata. Quando você fala em câncer de próstata, a cirurgia robótica é absurdamente melhor. Então, você não oferecer isso para toda a população, para mim, chega a ser criminoso, entendeu? Dói no coração, você fala, cara, você não pode. Quando tem paciente que não consegue fazer por causa disso, é triste, sabe? Porque tem locais que só consegue fazer, só consegue chegar com o robô.
Isso. O médico, Ou até pode fazer a cirurgia, mas o mas não risco. vai ser a mesma cirurgia, existe um risco maior, às vezes vai ter mais lesão, vai ter mais complicações por causa da cirurgia, entendeu? Uhum. Então, o acesso a isso, o acesso à tecnologia robótica é muito importante. Rodrigo, quando porque você falou que teve uma época que você atendia a família toda, né? E hoje você direcionou a sua atenção para Os homens. homens. Quando foi que você percebeu que os homens estavam pedindo ajuda mesmo sem verbalizar? Então, nessa trajetória aí minha, e eu sempre foquei nessa parte de cirurgia minimamente invasiva, eu percebi que, na verdade, o homem, ele era tanto negligenciado pela sociedade, a saúde do homem, porque você tinha várias campanhas para a saúde da mulher, câncer de mama, isso tudo, e que é louvável, acho que tem que ter mais ainda, mas o homem não tinha quase nada. Não se falava sobre saúde masculina, doenças masculinas. E o homem também era negligenciado por ele mesmo. Então, era muito comum chegar no consultório pacientes com câncer de próstata, de rim, já muito avançado, porque eles não se cuidavam, sabe assim, né? Perderam tempo. E aí e isso fez eu repensar um pouco a minha carreira, que não dava para eu ser só o médico especialista em robô, em cirurgias minimamente invasivas. Eu tinha que conseguir tratar esse paciente como um todo, entendeu? Desde o comecinho ali de um tratamento, uma consulta de rotina, as principais queixas, o que fazia com que ele se sentisse mal ou se sentisse envergonhado. É uma das sensações mais interessantes que eu vejo no homem, no paciente homem, que ele é sozinho. Apesar dele ter família, ter mãe, ter pai, ter filho, ter esposa, ele se sente sozinho. Ele não consegue se abrir, entendeu? Falar que ele está sofrendo, mostrar que ele tem uma fraqueza. Existe essa questão cultural, né? Sim. Que o homem não pode ter dor, que o homem não pode chorar, que o homem é o fortão, né? Que ele tem que gerir a família e tudo bem. Não sou contra o homem gerir a família, nada disso, mas ele é um ser humano. Sim. Então, como é que a gente conseguiria fazer essa mudança cultural, entendeu? Então, foi aí que eu foquei. Aí eu tive que abrir mão de atender o resto da família e atender de forma mais integral o homem. Então, aí vem a questão, as queixas sexuais, disposição, bem-estar, alta performance. Então, já que o homem tem dificuldade de falar que está sofrendo, então eu vou trabalhar de outra forma. Eu vou estimular ele a ser muito bem, ser muito bom, voltar a ser o herói da família. Para isso, ele precisa cuidar da saúde. Sim. Entendeu? E isso foi uma virada de chave bem interessante na minha profissão. Por que você acredita que os homens demoram tanto para procurar ajuda? Tem essa questão do machismo, ali, né? De não querer, não se abrir com ninguém e de dar trabalho. Apesar de que ele vai dar trabalho, se ele não for, né? Ele vai dar mais trabalho. Mas ele tem essa sensação. É muito comum no consultório. A gente vê assim, o homem chega com os filhos ou a esposa e ele está sentindo dificuldade de urinar, por exemplo. Ele chega lá, está do lado da família. Eu pergunto para ele, seu José, o senhor está sentindo alguma coisa? Não, não estou sentindo nada. Estou ótimo. Foi minha esposa que resolveu marcar essa consulta para mim. Aí a própria esposa fala assim, você não está acordando 5 vezes à noite para urinar? Eu falo, isso é um problema. Não pode acontecer isso. Então, o homem ele tem essa dificuldade mesmo de falar o que está sentindo. E começa a virar normal. Ele acha que é normal. Fazer xixi com jato fraco, ter que sair correndo para o banheiro fazer xixi, acordar de noite. Vai virando na cabeça dele vai virando uma coisa normal.
E o homem, ele é totalmente diferente da mulher em relação a isso, porque geralmente ele não conversa com os amigos. E a mulher é muito comum, tá sentindo alguma coisa, pede uma dica, pede, né, uma ajuda. O homem não. Agora, mais difícil é o homem saber que o outro colega, só quando teve que fazer uma cirurgia, ficar internado, que aí não teve jeito, ele teve que falar que ele sumiu. Mas, no dia a dia, é muito difícil. Os homens não conversam em relação a isso, entendeu? Então, para ele é normal. Tá, eles não falam, mas aqui as esposas que estão assistindo podem começar a prestar atenção em alguns sintomas que não são normais e que eles acreditam que são normais, como alguns exemplos você vai trazer aí, ejaculação, falta de desejo, não ejaculação, essa questão do jato fraco que você falou, que eu já queria que ele explicasse, tem o forte, tem o fraco, como é que é? Conta pra gente, né? Fala pra gente o que não é que a gente precisa estar atento aos filhos também, né, para essa normalização errônea. Então, nosso corpo, ele fala com a gente, né? Ele dá sinais. Então, não é normal a gente ter dificuldade para urinar, qualquer que seja. O que a gente fala? O que é dificuldade de urinar? É o jato do xixi começar a sair mais fraco do que o normal. Cortar, em vez de sair contínuo, ele corta. Você tem que sair correndo pro banheiro. Claro, você está segurando ali o xixi por muito tempo, você tem que sair, né? Eventualmente não é um problema. Mas começar a ser uma rotina. Ou você vai fazer xixi e demora pro jato sair. Eu brinco muito com os meus pacientes, eu pergunto assim, você é a primeira pessoa a entrar no banheiro público e a última a sair? Tá errado. Porque você entra, tá fazendo seu xixi, entrou um bocado de gente, fez xixi, já saiu e você é o último a sair? Não, tá errado. Essa demora para esvaziar a bexiga. Fica a sensação de que não saiu o xixi por completo. Acordar de noite para urinar não é normal. Não é normal nem para o xixi, muito menos para o sono, né? Acaba com o sono, com você ficar descansado, né? Um sono reparador. Então, o paciente tem que ficar de olho e os familiares também. E isso impacta a família, impacta muito a família. Sim. Porque, por exemplo, a esposa, toda vez que você acordar, vai acabar acordando a esposa junto. Ter que sair correndo para ir no banheiro, demorar no banheiro, isso tudo, os familiares vão reparando isso, né? Às vezes até faz xixi na roupa, não está num evento, está numa festa, tem um paciente meu que estava numa reunião, chegou desesperado, porque ele estava na reunião, estava com a calça clara, o que chama mais atenção ainda, não deu tempo dele chegar no banheiro, se mijou todo, como é que ele volta para a reunião? Então, impacta no dia a dia, no trabalho, na família. E as questões sexuais também, né? Então, perda do desejo ou diminuição do desejo sexual, a dificuldade de ereção, de começar ou de manter a ereção, ejaculação precoce, tem uma ejaculação muito rápida, uma ejaculação seca, você não sai nada da ejaculação. Isso tudo são sinais que o corpo está conversando com você, não está legal. A falta de disposição, falta de ânimo, muita sonolência. Isso tudo pode estar relacionado a uma parte hormonal masculina, né? Não é normal. Uma pergunta muito frequente que eu tenho no consultório é quando o paciente fala assim, doutor, isso é da idade. Eu já está saindo fraco, mas é da idade. Eu tô com menos desejo sexual, é da idade. Tô com dificuldade de ereção, é da idade. Não, nada disso é da idade. Nada disso é da idade. Então, esclarece pra gente, na questão masculina, se é que existe um padrão ou da idade, que a gente sempre ouve que na adolescência os meninos estão ali por hormônio, não pode nem encostar, que acontece X. Aí o homem, a partir de tal idade, ou com 50 não faz mais nada, tem gente que fica inoperante, eu nem sei de onde eu tirei essa palavra, mas inoperante. Eu vou começar a usar ela. Não é boa? É porque eu ia falar broxa ou qualquer outra coisa, bem
né? Impotente. Isso, impotente, com 50 ou com 60. Aí você ouve alguém falar que o marido está com 70 e está transando. Aí não, é porque é nordestino. Porque é nordestino. Quebra esses mitos, fala pra gente, doutor. Então, são uma série de fatores, né? Então, não é uma coisa só, não é só testosterona. A gente fala, hoje em dia está muito em voga a testosterona. Testosterona realmente é o hormônio que uma das funções dele é a parte sexual. Ok, concordo, número, gênero e grau. Se a sua testosterona está baixa, a chance de você perder o desejo sexual, ter dificuldade de ereção é gigantesca. Além de muitas outras coisas. Cansaço, desânimo, perda de massa muscular, perda de pelos. Isso tudo está relacionado à baixa testosterona. Só que não é só isso. Primeiro que a baixa testosterona pode ter vários fatores que causam essa baixa da testosterona. Segundo que você pode ter a testosterona boa e mesmo assim ter problemas sexuais. Então, ó, tem a ver com alimentação, atividade física, psicológico. Psicológico, ele é o comandante. Não existe uma vida sexual saudável se você não tem o seu psicológico, a sua psique não tá boa. Não existe, não é possível. É bem interessante você fazer o link, essa questão do jovem. Você falou que o jovem, realmente os hormônios estão à flor da pele, tá muito bom, o hormônio tá alto e tá muito funcionante, vamos dizer assim, tá? E realmente, mas ele não tem uma vida sexual satisfatória, o adolescente. A imensa maioria não. Porque ele é muito nervoso, ele é muito ansioso. Então ele é como se ele ligasse muito rápido, E não mas sabe ao o que mesmo fazer tempo ele não com sabe o que fazer, ele não potência. aproveita, ele não tem o prazer mais Prolongado, né? Da ou prazeroso Uhum. mesmo, né? Uma relação prazerosa, pronto. Por causa disso, porque o psicológico dele é ruim. Então, aí já o mais velho é o contrário, geralmente psicológico tá bom, mas o hormônio já não tá tão bom. Ou ele não tá com atividade física em dia, tá com obesidade, então isso tudo interfere. É um conjunto de coisas. Por isso que é tão importante você tratar o homem como um todo. Então, lá na clínica, nós criamos alguns planos de acompanhamento que é focado nisso. Você tem que tratar da alimentação, você tem que tratar do psicológico, você tem que tratar, faz todos os exames e vê se você tem alguma alteração hormonal. Então, se precisar, faz a reposição hormonal. Tem que perder peso o paciente que é obeso. Às vezes a obesidade você tem a testosterona normal, mas a gordura faz com que essa testosterona ela não haja, ela não seja ativa. Porque a gordura, ela transforma, a gordura, ela se transforma em estrogênio, que é o hormônio feminino. Então, isso tudo bloqueia o funcionamento da testosterona, porque os dois hormônios eles são antagonistas. Então, ó, se você tem um estrogênio alto, você pode até ter a testosterona boa, só que ela não vai funcionar direito. E o contrário também. Tá? Então, por isso que a mulher não pode ter tanta testosterona. A testosterona é um hormônio masculino. A mulher tem testosterona? Tem. Só que num volume, numa quantidade pequena, que é satisfatório para a mulher. Se você começa a subir muito a testosterona, você acaba inibindo o estrogênio. E vai dar problema. Que é bom para a mulher, que é o hormônio feminino. Entendeu? Uhum. Tudo é um equilíbrio. A vida é assim, né? Ou seja, mais uma vez, a obesidade acaba com tudo, até com a sua testosterona. Tudo. Vida sexual, tudo. O homem chega deprimido e vira um ciclo. Porque diminui a testosterona, impacta na vida sexual e no desempenho, no trabalho, em casa, na vida, e ele começa a ficar depressivo por causa disso. A depressão faz com que você diminua mais a testosterona, então vira uma bola de neve. Como é que você quebra isso, né? Você tem que quebrar isso e começar a fazer o inverso. Não, e aí você foi até a depressão, aí vem o álcool. Né? Aí vem o alcoolismo, aí vem
Porque você não fala, né? Você aumenta mais Aí, o sobrepeso. outra entendeu? patologia, Aí aí a vem. dívida. Aí, pronto. Aí se mata. Aí, pronto. Porque, Exatamente. gente, isso é É isso aí. muito sério. Isso é muito sério e nós temos que ficar realmente atentos a isso, porque o homem não fala. Como é que eu falo que eu tô broxa devendo E sem conseguir mijar direito. e com incontinência? E brincadeiras à parte, é muito duro para um homem, muitas Sim. vezes um pai de família ou que está ali com problema no trabalho, e aí eles vão guardando e todo excesso esconde uma falta. E aí, na falta que eu tenho de algo, eu vou beber, porque é anestesia, e aí começam as brigas, e aí a mulher, porque é difícil também para a mulher compreender que aquele cara que antes a desejava, como é que alguém que nem é da área ou vai entender, ela acha que é com ela? Impacta em tudo, na família como um todo. Impacta real. Eu atendo várias famílias, homens, e eu acabo vendo a família também. Impacta, assim, absurdo. De separação por causa disso. E às vezes é um problema fisiológico. É só você conversar, você conseguir conversar. Nossa, Eu atendi um paciente hoje. Pronto. Nesse ciclo todo que você falou, inclusive o alcoolismo. E você vê que ele não está feliz. Você vê que a esposa dele não está feliz. Que a vida dele está num loop negativo. Só piora, só piora, só piora. E você não consegue reverter isso. Entendeu? Porque... Mas o doutor Rodrigo consegue. Quando chega assim, doutor, nesse nível, pronto, gente, achamos a salvação, Super Rodrigo Vilalva vai resolver. Seu marido está depressivo, bebendo, ele tira ele da distribuidora, da quarta-feira do futebol do Flamengo, leva para o consultório, devolve seu marido transante, operante de novo, pensa nisso. Mas e aí, como é que você vai conseguir... Vamos... entender que você identificou, o marido entendeu, você teve essa conversa, foi para o consultório. Só que aí a gente viu problemas de um todo, né? Como você falou, sistêmicos. Chega lá, porque o problema que eu vejo, Rodrigo, muitas vezes, se ele sair para tiver que ir em outro lugar ou em outro lugar, ele não vai. Ele não vai. Aí ele para e a gente perde esse paciente. Exatamente. Eu entendi isso, né? Que às vezes eu consegui identificar que ele está nesse loop, ele está nesse processo, e eu indicava o tratamento e ele não fazia, por causa disso. Dificuldade de marcar, dificuldade de ir, o tempo, às vezes, a imensa maioria das vezes são homens ativos, profissionalmente falando. Então, você juntar tudo isso num lugar só, você oferecer esse tratamento completo para o homem é muito bom. Porque primeiro você facilita a vida dele, o resultado é melhor, então ele vai ver o resultado de forma mais rápida, então ele adere mais ao tratamento, porque ele está vendo o resultado. E segundo, e terceiro, na verdade, né, você amarra ele. Porque mesmo se ele, um dia, ele, não quero ir nesse psicólogo hoje. Não, mas já está marcado. Já está lá. É um programa completo. Você já pagou. Você já pagou, está pago. Entendeu? Você não vai precisar fazer. E não é nem questão financeira mesmo. Sim. É você conseguir que o paciente fazer adesão àquilo, faça, né? Exatamente. Faça aquilo mesmo. Se comprometa com aquilo. Entendeu? Então, você tem que ter um comprometimento. E eu sempre prometo isso para o paciente, porque o médico, eu sempre falo isso para meus pacientes, se o médico prometer a cura para você, fala assim, você vai ficar curado. Prometo que você vai ficar curado, fuja dele. Tá errado. Medicina não é matemática. A gente pode, o que eu prometo para ele é o comprometimento. Eu vou me comprometer com a sua saúde. Você também vai se comprometer com a sua. É 50%. Não depende só de mim. Nunca dependeu. A gente tem que tomar algumas atitudes. Eu escutei uma frase hoje muito, muito interessante. O passado, ele pode explicar o seu presente, mas ele não pode definir o seu futuro. Uhum. Então, eu não falava essa frase, óbvio que eu escutei hoje, mas é nessa linha que eu trabalho.
A gente tem que tomar uma atitude agora. Porque senão, você não vai melhorar, você vai piorar sempre. Então, o seu presente vai continuar sendo presente. Cada vez pior, na verdade. E hoje, a gente tem uma questão de uma longevidade muito maior. Então, você trabalhar na longevidade com qualidade. Sim. Você manter esse paciente em alta performance. E não é alta performance. A gente fala alta performance, parece, você quer, o cara tem que ser atleta. Não, alta performance da vida. Você tem que estar disposto. Sua cabeça tem que estar boa. Você tem que estar transante com a sua mulher ou seu parceiro, né? Você tem que ter disposição para sua família. Então, como é que você faz isso? Autonomia. Você vê muito isso em idoso hoje, né? O idoso fica depressivo porque ele perde a autonomia. Ele não consegue fazer as coisas básicas. Levantar e sentar de uma cadeira, de um vaso sanitário. Como é que você trabalha isso? Agora, você tem que trabalhar agora. Não é aquele vozinho de 90 anos que está lúcido, dirigindo, fazendo isso, fazendo aquilo, indo para academia. Não, ele é sortudo, é a genética. Não, gente. Ele começou isso lá atrás. No presente dele, lá no passado, para ter um futuro bom, entendeu? É esse que eu acho que é a grande virada, que a medicina está toda... A gente fala de medicina integrativa, ficou meio... Clichê, mas é real. É um mas nome... é você tratar o paciente como um todo, pensando no agora e no depois. Sim. Senão não adianta. Chegou o momento de parar de tratar a doença. Perfeito. Perfeito. Você tem que pensar lá na frente. Como é que você vai prevenir isso? Como é que a gente faz? E ir para um programa desse não é ir quando está com problema, é ir lá perguntar como eu devo agir. Existe alguém que estudou, porque tem que fazer uso, né, dele ter estudado tanto e tanto tempo. E o que eu tenho que fazer? Quais os exames que eu preciso entender? Qual é o meu futuro se hoje, nessa idade, ele vai explicar se a testosterona era para estar X, nessa idade já está assim. Então, você pode evitar ter esse problema. É procurar para continuar saudável, é prevenir para não chegar a ficar doente, né, doutor? Exatamente, exatamente. E vem lá da infância, né? Usando a Rayana de novo, que a gente se completa, tanto na vida quanto no como trabalho. no trabalho, ela sempre fala isso, né? Você tem que estimular o seu filho a ir num médico, num urologista, desde a infância, porque a menina, ela se acostuma com isso. Então, primeira vez que menstruou, ou antes, vai no ginecologista, todo ano ou mais. Por que os meninos não podem ir? Tem que botar isso na cabeça deles, isso tem que ser cultural. Eu tive um exemplo de um paciente que isso marcou muito esse paciente. Uma história triste, mas vamos lá, né? Estamos aqui para falar dos exemplos para a gente não seguir. Um paciente de 35 anos, bem arrumado, todo trabalhando, assim, sabe? O cara consciente. Aí chegou para mim que estava com a ferida no pinto. Bom, ferida no pinto. Ok, pode ser várias coisas simples e tal. Vou olhar. Quando eu olhei, ele tinha uma fimose. A Rayana falou, quando a pele fecha, a pele do pênis fecha, você não consegue colocar o pênis para fora. Só que ele tinha essa fimose desde criança. Ou seja, tinha 35 anos que ele não conseguia lavar o pinto por dentro. E isso é um grande fator para ter câncer de pênis. E dito e feito, ele tinha câncer de pênis com 35 anos e a gente teve que tirar o pênis dele. Porque o tratamento é esse. Não tem um tratamento, um remédio. Para isso, não. Ainda não. Deus quiser, vão aparecer. Porque ele não teve o conhecimento de saber que aquilo que ele tinha não era normal. Ele tinha vida sexual normal, ele teve filho, mas ele não conseguia. Ele lavava por fora, porque ele achava que era aquilo ali, mas por dentro não. Para você ver, mulher põe silicone, mostra o peito uma para outra, deixa eu ver o seu, deixa eu ver o seu. Homem não mostra, por quê? Porque acha que o do outro é menor. Se ele tivesse visto mais pintos,
teria visto que o dele não era normal. Gente, Só ir no médico. era. Não precisava mostrar para ninguém. Não precisa Pronto. mostrar pra ninguém. Então, a solução não é essa, tá? Não chega sai mostrando agora. seu pinto para todo mundo. E nem Por favor. pedindo para ver. Vão Vai no achar médico. estranho. Nossa, doutor. Entendeu? Ele ainda, eu lembro da frase dele falar assim: nossa, mas minha mãe e meu pai não deveriam ter feito alguma coisa. Eu falei, mas nem eles sabem, gente. Não tem como se culpar. Como é que você vai culpar? Eles não sabem. Quem falou isso pra eles? Às vezes o pai até tinha também. Só que o dele conseguia botar um pouquinho pra fora, ele lavava. O dele, desse paciente, não. Então, assim, são histórias que, cara, por causa de falta de informação, por isso que é importante ter programas assim. Sim, sim. Então, informação de qualidade. E quando a gente escuta um programa desse, a gente tem que compartilhar com outras pessoas. Às vezes a gente nem sabe que tem uma pessoa que precisa daquilo, e então compartilha. Sim. A gente compartilha tanta besteira, né? E não estou dizendo que não é para compartilhar, não. Pode compartilhar o que vocês quiserem, acho que a vida é assim, né? Tem que ser divertido também. Pô, é um assunto bom, é um assunto interessante, que faz diferença na vida de outras pessoas. Compartilha. Sim. E o Rodrigo é educado, é um cavalheiro, né? Porque ele fala, não, pode compartilhar. Não! Ao invés de contaminar, contagia com coisa boa. Perfeito. Porque de contaminação, hoje em dia, dessas discussões de política, que nem entende o que é política, só entende falar mal de um lado e do outro, e que não vai solucionar. Olha, alguém que perdeu o pênis por falta de informação. Então, e no mundo de hoje, é tão difícil a gente pegar e pensar assim, ainda hoje, é sério que isso acontece? É. Mas se nós pudermos, o seu trabalho é só, o nosso a gente fez aqui, que é como você trouxe também, do cuidado que o paciente tem. Você pode dar o seu 50%, mas ele precisa dar o dele. Nós estamos dando o nosso, o seu, para que esse trabalho possa se perpetuar e que seja uma corrente do bem, é encaminhar o episódio. É encaminhar para alguém, para a mãe de um filho lá do interior, que talvez não vai ter acesso a chegar no consultório do Dr. Rodrigo e da doutora Rayana, mas vai ter informação em casa e não vai acontecer isso com o filho. Exatamente, exatamente. É por isso que eu sempre falo, quando eu vou iniciar cada entrevista aqui, ela tem a condução do Espírito Santo conosco, porque é o que eu clamo e peço. E eu falo, Senhor, que a nossa voz possa chegar onde for da tua vontade e que essa voz de prevenção, do homem poder abrir a boca e falar, dele entender que não precisa deprimir, adoecer, acabar com a casa, com a família ou com a própria vida dele, porque a explicação está aí, ou é fisiológico, se a psique não está boa, não é sobre ausência de masculinidade, né, doutor? Não, não. Você mostra força quando você procura ajuda, né? Porque às vezes não depende só da gente, não custa nada. E eu queria mandar uma mensagem, na verdade, para os médicos agora, porque é nossa obrigação informar. E hoje em dia a informação está onde? Na internet. Então, o médico ele fica com esse preconceito de que você não pode falar na internet, você não pode se divulgar, e aí abre espaço para pessoas que não têm a competência para falar sobre certos assuntos e acaba viralizando isso. Você tem treinamento, você estudou, você se capacitou, mas hoje em dia o paciente não chega mais no consultório. Você tem que informar, essa informação tem que ser difundida. Então, não tem porquê você não se mostrar na internet. Estou dizendo que é para fazer dancinha, sei lá. Não é isso. É dar informação, conversar. Pronto, sim. Participar de um podcast, de um programa, entrar na internet, divulgar, falar, gravar vídeo, mostrar foto, qualquer coisa. Informação de qualidade. Sim, e eu vou além. Eu acredito que isso é uma responsabilidade social sua. Ah, sim. Se você for lá no juramento, lá de Hipócrates, lá atrás, e isso hoje salva vidas, e é um dos propósitos, dos princípios aqui do Consultório Aberto. Se você for no nosso YouTube, aí, provavelmente você está aqui assistindo, nós temos um vídeo aí, que eu intitulo de Manifesto, que mostra
quantos falsos médicos estão atendendo? Gente que nem entrou numa faculdade atendendo na cardiologia um adolescente. Então, alguém vai falar, porque essa rede aqui, primeiro que ela aceita tudo, todo mundo vira especialista, todo mundo é o que quer. O bom porque isso é quase um plim-plim da fada madrinha, né? Hoje eu quero ser X, eu vou escrever. E você acredita, porque não é sobre números, não é sobre dígitos. A qualidade de alguém ou de um profissional, ela não é medida assim. Então é de extrema importância que vocês pesquisem e de extrema importância que vocês, profissionais, falem. Porque, gente, é dividir uma informação. Esse paciente pode não chegar, mas você vai continuar salvando muito mais pessoas do que você imagina e que você se comprometeu lá atrás. Você tem que impactar, né? Você tem que impactar a vida das pessoas. Né? Esse é o grande propósito para mim da medicina. Né? Você impactar os outros. Ou com informação, ou com um tratamento, ou com carinho, ou com uma atenção. Né? Tem quantos pacientes não chegam lá no consultório e falam, nossa, doutor, o fato do senhor ter me ouvido já mudou, já melhorou o meu dia, sabe? Imagina. Porque você precisa, não é só, é isso, não é só, eu tenho que ser o melhor médico do mundo porque eu estudei isso, fiz pós-doutorado, fiz isso, fiz aquilo, apresentei trabalho. Isso é importante, não estou dizendo que não é. Mas como que você vai impactar a vida das outras pessoas? É pela internet, é por um atendimento de qualidade, completo. Né? Esse tem que ser o foco, porque senão não faz sentido. Sim. A medicina não faz sentido. Doutor, quando você fala numa vida, né, de um homem de alta performance, na sua visão, essa alta performance se estende à vida profissional também? Essa alta performance, como que ela funciona? Alta performance é você ter uma vida de qualidade. Então, você ser o melhor possível em tudo que você faz. Seja em casa, seja com seus filhos, seja no trabalho, seja para ler um livro. Às vezes você está lendo um livro, você não consegue nem se concentrar para ler o livro. Então, tudo que você decide fazer, ou que você está fazendo, você fazer da melhor forma possível. Como é que você faz isso? Você tem que cuidar da sua saúde como um todo, para você ter essa facilidade mesmo, sabe? Então, não é alta performance de você ser o melhor do mundo, de você ser um atleta, de você ser um ganhador de algo. Não é isso. É sua, você. A alta performance começa no autocuidado. Sim. Entendeu? Então, você tem que se cuidar. Não tem jeito. E isso faz um bem tão grande. Vou usar um exemplo meu. Eu, em janeiro desse ano, eu estava bem, estava comendo razoavelmente bem e achava que eu estava com o corpo bom, não estava com obesidade, nada disso. E aí, meu filho tinha 4 anos, né, fez 5 agora. E eu ia brincar com ele e eu me sentia cansado. Gente do céu, não dou conta mais. E segunda corrida que ele dava, eu já falei, não, peraí, vai correndo sozinho aí que eu já vou daqui a pouco. Então era um certo desânimo, sabe? Uma coisa, e eu olhei assim, eu falei, gente, eu falo com meus pacientes tanto isso. Você tem que se cuidar, você tem que... E parece que eu tô seguindo essa linha contrária. Uhum. Aí eu tomei uma decisão e fiz uma promessa, né? Coloquei na internet que eu ia fazer 200 treinos. Me comprometi na internet. Meio na doida, assim, meio de supetão, assim, resolvi gravar um vídeo. Isso, exatamente. O começo foi... E aí, eu fiz esses 200 treinos. Acabei eles no meio do ano. Aumentei para 330. Eu vou acabar agora. Mas não é o fato de ter feito esse comprometimento, não. É a mudança que isso causou na minha vida. Foi tão absurda. Acabei perdendo peso. A minha disposição é outra. Eu brinco com meus filhos de outra forma.
Eu penso diferente. No trabalho eu me destaquei mais. Com minha esposa eu estou muito melhor. E eu achava que eu estava bom. Aí que ela te contou a verdade. Aí que eu fui descobrir. E o mais doido de tudo, eu impactei várias outras pessoas. Eu recebi uma mensagem tem uma semana de uma pessoa que era assim, uma referência para mim. Ah, nossa, esse cara, ele faz tudo bem feito, ele, né, atleta. Ele mandou uma mensagem para mim no direct, falou assim: Rodrigo, suas postagens todos os dias, mostrando lá os dias que você ainda tem para fazer, que você já completou, fazem eu não desistir de fazer as minhas atividades físicas. Não pare, por favor. Cara, eu falei, que loucura. Paciente me falando, começando a fazer atividade física, se cuidando, procurando ajuda. O exemplo arrasta. Exatamente. A gente tem que ser exemplo. Acredito que você já respondeu essa pergunta, mas um hábito que realmente vai fazer uma grande mudança na vida com 30, 40, 50, qual é? Atitude. Não é nem atividade física. Não. Atividade física é uma coisa. É uma das coisas. Atitude. Faça o que tem que ser feito. Aquela outra frase, né? Criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Eu sempre falo, tem que ser. Chama o adulto para fora, vamos resolver. Porque vamos, cara. Você isso. Tem que comer melhor? Come melhor. Tem que beber mais água. Tem que dormir mais cedo ou acordar mais tarde, né? Ter um sono reparador. Atividade física, leitura. Sim. Nossa, mas tem que ser essa coisa Caxias, não é isso, gente. Não é ser Caxias. Você criar o hábito. Eu fui no churrasco e aí eu comi carne com gordura, comi isso. Beleza. Se você faz as outras coisas direitinho, se segue uma alimentação saudável, não é uma vez que vai causar problema nenhum no seu organismo. Zero. Não é isso. Vamos falar um pouquinho da Renovare. Sim. Há quanto tempo já e o que ela tem aí de diferencial, porque se tornou referência em Brasília? Como é que você conseguiu esse feito? Vocês, né? Nós, exatamente. É uma equipe, né? Não sou só eu e somos 5 sócios, na verdade, e a nossa equipe toda mesmo, né? São pessoas, empresas CNPJ são formadas de CPFs, né? As pessoas fazem as empresas. Então, a gente tem 12 anos de mercado. Começamos bem devagarzinho, eu e um outro sócio, Dr. Osei, Aquamoa Júnior, pode até trazer ele aqui, uma boa ideia. Você vai gostar dele. É urologista também, fez faculdade comigo, e a gente tinha uma promessa lá da faculdade, que a gente ia trabalhar junto. E aí resolvemos abrimos as portas. E aí, zero competência para empreender, zero. Nenhum médico sabe, e a gente muito menos. Pensou que era abrir a porta, começar a atender e pronto. E chegava um monte de gente. E começa a confusão, né? E aí tem que contratar secretária, tem que ver parte financeira, contábil, vendas, né? Como é que você vai divulgar aquilo, como é que você vai atender o paciente. Nossa, foi uma escola. Né? Foi aí que eu fiz o MBA da FGV para gestão, né? Empresarial. Então, a gente foi crescendo, meio natural, sabe? Outras pessoas foram chegando, a Rayana chegou, outros sócios, hoje nós somos 5 sócios, no total somos 12 médicos, temos 2 unidades, uma na Asa Sul e uma em Águas Claras. E a gente atende toda a área da urologia, né? Desde a criança com a Rayana e tem a doutora Catarine também, como adulto, mulher, a parte de andrologia, que é a parte hormonal e sexual masculina, essa parte de bem-estar e longevidade, alta performance do homem, cirurgia robótica, cirurgia laser, todas as cirurgias sem imaginar. Então, a gente criou um ecossistema muito interessante. E a grande dificuldade foi a formação da equipe. Então, hoje a gente tem uma equipe muito boa, que a gente treinou, que é competente, que é comprometida. Isso faz diferença lá na frente no paciente. Porque o paciente, ele começa a ser atendido do primeiro contato que ele fez no WhatsApp, no Instagram. Como é que a gente
atendeu esse paciente, a gente acolheu esse paciente, a gente foi rápido, a gente foi objetivo, resolutivo. Pronto, aí o paciente veio, aí até passar na consulta. Passou na consulta, acabou o atendimento? Não acabou o atendimento na consulta. Ele tem exame para fazer, ele tem um tratamento para fazer, ele vai seguir no programa, no plano de acompanhamento, ele vai fazer cirurgia. E aí depois que ele fez tudo, como é que ele está depois, o resultado, como é que foi. Então isso tudo eu falo que é a jornada do paciente. É um ecossistema gigantesco para a gente conseguir ter sucesso no nosso métier mesmo, que é tratar o paciente. Entendeu? Mas virar referência é só com atendimento, né, pós-atendimento, durante, é uma experiência que você vive ali, é ser visto, né? Só o fato de vocês terem pensado, inclusive, nesses planos e não perder, eu acho que a gente consegue perceber aí, porque é o cuidado diferente. É querer que aquele paciente continue ali. Ninguém fica num lugar que não está bom. Exatamente. Né? Exatamente. Então, se vocês abriram a segunda unidade, tem pacientes aí de tanto tempo junto com vocês, é porque eles estão se sentindo bem, e é muito isso. Né? E serviço, porque de uma forma ou de outra é uma prestação de serviço. Sim. Né? Sim. Na área da saúde é uma prestação de serviço. E é muito visível, é muito ruim quando você é mal atendido. Hoje eu fui na clínica da Mama, e, gente, a equipe da recepção, uma gracinha, assim, as meninas, só que uma problemática para mandar o pedido, eu tinha que mandar. Por que eles não pediram ontem, na hora que marcou, para mandar? Eu falei, vocês não têm a otimização? Por que eu vou ter que mandar no e-mail? Cadê o WhatsApp? Não, eles proibiram o WhatsApp. Tá, mas eu tenho horário? Aí eu vou ter que mandar no e-mail. Aí eu mandei no e-mail. Aí eu acho que a energia já estava com raiva, aí o e-mail não foi, eu tive que trocar. Eu falei, cadê a gerência? Atraiu. Falei, mas por que isso, gente? Se tiver uma explicação lógica e for bom para o sistema, para não errar, para alguma coisa, mas eu só quero entender. Não é porque a gente não pode usar o WhatsApp, porque eles dizem que a gente vai perder a atenção e o foco. Sensacional, acho ótimo, não quero que ninguém lá na minha empresa também use o WhatsApp, mas o WhatsApp da empresa. Exatamente, eu ia falar isso. Então, assim, é desafiador, mas é como você disse, o atendimento da menina foi tão bom, se levantou, me acompanhou, foi até lá, exato. Ouviu eu falando e elas nem ligaram e tipo concordando, mas é assim mesmo. Aí eu, cadê a gerente? Aí ela, você pode mandar na ouvidoria. Eu falei, e qual é o telefone? Ela, não, tem o WhatsApp. Para reclamação tem o WhatsApp. Então eu vou mandar no WhatsApp da ouvidoria meu exame. Terminei, o atendimento foi ok, mas são pontos que, se você for melhorando essa jornada, faz com que a pessoa fique. Gente, hoje em dia não é tão desafiador manter as pessoas ao seu lado, porque é tanta gente ruim que basta se empenhar um pouco. Você fazer o básico. Se você fizer o básico, você já se destaca absurdamente. Você tem o Renovar Cast. Sim. Como é que nasceu, né? E tem também uma mentoria, né, em saúde masculina para urologistas. Ele é assim demais, né? Onde chega todo mundo aqui com sonho de fazer, já chegou o Dr. Rodrigo com tudo pronto. Vamos lá, o podcast foi um sonho meu, antigo, e aí eu dividi esse sonho com a Rayana, e aí ela abraçou como praticamente tudo que a gente faz, um apoia o outro. E a ideia era essa mesmo, né? A gente criar informação, divulgar informação de qualidade. A ideia do podcast, do Renovar Cast, a gente faz o podcast pela clínica aqui, ó, não precisa ser eu, não precisa ser a Rayana, né? Nós somos 12, né? Exatamente, nós somos só idealizadores e a gente que faz ali, porque a gente que se comprometeu a fazer, mas é a clínica divulgando a informação. Então, tem de tudo lá. A gente decidiu ampliar o leque, não só saúde, não só urologia. Então, tem episódios de ginecologia, tem episódios de nutrição, tem episódio falando de gestão, de empreendedorismo, de alta performance, de até advocacia, já teve. Porque a gente acha, a gente acredita, na verdade, que a nossa vida é tudo. Se você está ruim na parte jurídica, como é que você vai interferir na sua saúde? Se você está ruim
na parte de nutrição, vai interferir. Então, todo, né? A vida como um todo. O mundo, a vida está acontecendo. Então, a gente queria informação de qualidade em tudo mesmo. E essa é a ideia do podcast. Completamos 1 ano de podcast. É muito bom, foi experiência, aprendemos bastante. Né? É muito legal você ter. A gente acaba aprendendo mais do que os próprios ouvintes. Né? É muito legal. Em relação à mentoria, você está se antecipando um pouquinho, calma. Ah, gente, já era para abrir as vagas. Ideia. Eu quero muito ter essa mentoria, está no meu planejamento, justamente pensando em agora trazer a informação para o profissional, para ele ser um divulgador, ele ser um promotor de saúde, multiplicador de saúde, porque não é só atender o paciente, ir lá e fazer uma cirurgia robótica. Adoro, amo, operar para mim sempre foi minha paixão, mas não é suficiente. E quando eu resolvi fazer cirurgia, eu achava que era suficiente. Aí eu vou fazer cirurgia porque eu vou resolver. Eu vou lá, opero e resolvo. Ou não resolvo, ou resolvo. Não tem o meio termo. Só que aí você resolve a cirurgia, resolve o câncer, resolve uma próstata crescida, resolve outros problemas, mas o paciente continua tendo outros problemas. Continua obeso, morre de obesidade, vai em outra situação. Era isso que eu via no consultório. Sim. Eu fiz uma cirurgia robótica, o paciente ficou curado do câncer, espetáculo, tudo ótimo, mas ele chegava depois de 1, 2, 3, 4 anos, doutor, estou desanimado, doutor, eu estou sem conseguir ter relação sexual com minha esposa. Então eu não ajudei ele de forma completa, entendeu? Sim. Vamos abrir as vagas, urologistas. E é importante você também, não sei se faz parte do conteúdo, se você também ensina essa parte da gestão, ou até multiplicar a prática da Renovare para outros profissionais. A ideia é essa mesmo, né? Porque você impacta no seu atendimento. Não necessariamente você precisa ter uma clínica, mas todo médico autônomo, ele é um empresário. Sim. Ele é um autônomo. Todo autônomo é empresário. Então, você saber como lidar com o paciente, como é que você vai atender o paciente, como é que você vai convencer o paciente. Não adianta você chegar lá, assim, você tem que tomar esse copo de água e pronto, e deixa o copo aqui e ele vai embora. O paciente, alguns vão tomar, mas hoje em dia a maioria não toma. Se você não mostrar por A mais B, você convencer ele que ele tem que tomar essa água, inclusive eu vou tomar sede, ele não toma. Como é que você ensina isso? É gestão. Sim. De secretária, de como você vai atender, de marketing, de como você vai divulgar o seu conhecimento. Isso tudo faz parte. Eu acho que dentro da mentoria tem que ter. Tem que ter essa questão de saúde como um todo, mas e como é que você vai conquistar o seu paciente? Como é que você vai fidelizar o seu paciente? Porque realmente, né, e que bom, né, que isso aconteceu, que ter um médico para chamar de seu. Homem, você que quer ter um médico para chamar de seu, aqui, ó. Ai, não ia sair sem a gracinha, né? Mas é muito importante, porque é acompanhando esse paciente que você vai conseguir chegar um dia, olhar que o exame anterior está muito diferente e conseguir, quem sabe, ali através da prevenção, ou da antecipação, ou do diagnóstico precoce, salvar a vida desse paciente. Salvar a vida. Muito, mas isso é 100%. Vai dar certo. Quero ver em breve que a gente vai continuar convivendo. E eu falo sempre, quando vem a médica, né, anterior, estava aí, eu até te comentei, porque quando a gente percebe aqui, quando eu vou ouvindo, você vê que a pessoa tem tanto conhecimento. Aí eu também atendi dentro dessas quase 160 entrevistas, profissionais de todas as idades. E vou te falar, de 160, eu estou nesse estado de presença que eu estou aqui com você. Assim. E só tiveram, assim, 2 que não foram de excelência, mesmo com jovens, né, recém-formados. Nossa, teve uma oncologista pediatra aqui, novinha, ainda está fazendo já outra residência, que a gente fica apaixonado, fala assim, tem jeito, né? Não é só o mercado, né, o mercantilismo na saúde, vamos vender soroterapia e o soro azul e o amarelo, não, tem jeito. Eu tenho visto assim vários, eu fico muito feliz
Mas tem vocês que têm expertise, bastante expertise, e podem mudar, porque foi como você falou. Lá atrás eu pensava igual. E isso conta, vale a pena poder antecipar. Você acertou agora, recente, imagina você é médico, que tem gente que ainda não quer pagar a mentoria. Aquele dia que, mais uma vez, né, eu fui para fazer uma coisa e entro, eu acredito tanto em mentoria, tanto em encurtar o trabalho com pessoas competentes, que, gente, o conhecimento é tudo e é um investimento que você faz na sua carreira, na sua vida e na vida do paciente. Ah, sim. Você ter professor, você vai ter um professor, cara. Você imagina, né? É uma das coisas que a gente mais sente falta quando sai da faculdade, né? Da residência. Cadê Assim, eles? cadê? Quem que vai me ajudar aqui? E Eu não agora? sei. E agora? Eu tenho que tomar decisão sozinho? A vida é assim. Mas e se você puder ter uma pessoa para te ajudar, mesmo no dia a dia da vida? Isso é único. Sim. E eu também sou a favor do médico virar o mentor do paciente. Você aprender a ser mentor do paciente. Mas eu vou cuidar, vou ter que pegar o paciente. Não, gente, não é isso. É você ajudar o paciente. A mentoria é isso. Você não vai pegar na mão e fazer pelo outro. Você vai ajudar a pessoa a fazer sozinha. Você vai ensinar ela a fazer. Então, o médico é um mentor. Sim. Ele só tem que se capacitar para isso, para ser um mentor melhor. Mas é isso que a gente faz. Como é que o paciente vai ter resultado se ele não se comprometer e se ele não seguir as suas orientações? Tem que ser um mentor para ele. Eu chamo isso dentro das minhas mentorias de autonomia, né? Então a pessoa ela vem por um processo, seja ele de autoconhecimento ou de transição de carreira, ou de entender qual é o momento atual que está sendo vivido, e eu falo, para o seu filho, vai ser você que vai fazer isso aqui. Exatamente. Porque você precisa ter autonomia, e por isso a gente não tem 10 sessões, né, gente? A gente tem um tempo, porque as pessoas vão precisar estar com você, vai vir o problema, a gente tem que passar junto por esse baixo, porque senão é naquele baixo que você se perde. Então, é você estar com ele nesse inteirinho e agora falar, você dá conta. Os conceitos são esses. Não é para ficar guardando carta na manga. Promover autonomia emocional, gerencial, física, é muito importante. Se todo profissional pensasse isso, acho que a gente teria um mundo melhor. Ah, sim. Um mundo melhor. Sim, com certeza. Última pergunta, foi muito bom, você vai ter que voltar, tem várias outras perguntas sobre as impotências aí, sexuais, masculinas e outras coisas, e como vocês, nós mulheres, podemos ajudá-los, porque é um assunto muito amplo e que é importante que a mulher tenha a competência disso, porque eu falo que a mulher, ela cura o lar, né? Ela leva esse homem para se cuidar. É o pilar, né? Você deu o recado para os médicos, agora eu quero que você dê o recado para os homens. Pode ser aí para os adolescentes que estão usando Tadalafila, sem necessidade, que eu sempre falo isso, mas eu não sei qual é o problema que acontece, então você conta para eles. Isso é uma guerra aqui em casa. E aí, um conselho, que eles pudessem saber, que ia realmente aumentar a vida deles, né, fazer uma grande diferença, ou seja, hoje para o jovem, hoje para o adulto, para o idoso, para esse homem. O que você tem a dizer? Então, não existe caminho fácil, né? Nada na vida é fácil. A gente tentar encurtar as coisas com a Tadalafila da vida, que não vai fazer diferença nenhuma para isso, pelo menos, vou fazer para fazer atividade física, para nada disso. Você tem que ter um problema de ereção. Se você tem um problema de ereção, aí sim a Tadalafila pode resolver. Fora isso, não adianta. Não tem por que você tomar. Mas não adianta. Você tem que fazer o que é necessário fazer. Só que você tem que tomar uma decisão. Né? A partir de hoje, e não é o melhor dia para se tomar uma decisão foi ontem. E o segundo melhor é hoje. Então você tem que tomar uma decisão e fazer. Não adianta a gente tem que botar no papel e começar a fazer os nossos sonhos, o que a gente planeja, o que faz você ter rumo. Então primeiro você
Pensa o que está o seu propósito. Para que é o seu propósito? Por quem que você tem esse propósito? E assim, em cima disso, você tem que tomar uma atitude. Quando a gente fala de atitude, a gente tem que falar da saúde. Não adianta nada. O pior problema que a gente tem na nossa vida é quando você está ruim de saúde. Você está doente, você não consegue resolver mais nada. Parte financeira, profissional, amorosa, você está doente, você não consegue resolver. Você não consegue. Se a gente conseguir se precaver, se prevenir disso, aí você vai conseguir resolver os outros problemas. Porque sempre a vida é assim, sempre vai ter problema. Então, precisa se ficar sozinho, isolado. Você não quer conversar com sua mãe, sua esposa, seus filhos? Procura um profissional de saúde. Procura um urologista, um cardiologista, qualquer profissional de saúde, para te ouvir mesmo, para você conseguir falar qualquer coisa. Ele quer falar de, sei lá, eu tô tendo pesadelo à noite. Tá ótimo. Qual o problema? Vamos descobrir o que é o problema. É porque você não está conseguindo dormir direito? É porque você está com a próstata crescida e está indo no banheiro e aí o seu sono é muito, muito irregular? O que é que está causando isso? O que é o problema? E procura ajuda. Você tem que ser a força da sua família. Como é que você vai ser a força motriz da sua família e sua se você não tem saúde? Então, a dica maior é se cuide. Na ponta da língua, respostas rápidas em uma frase, uma palavra. Pronto? Por favor. Um mito da saúde masculina que te irrita. A idade, você não tem relação sexual, você perde a vontade de ter relação sexual por causa da idade. Um sintoma que nunca deveria ser ignorado. Jato de urina fraco. Um hábito que transforma. Atividade física. Um hábito que destrói a energia masculina. Sono. O sono, você ter pouco tempo de sono ou sono sem qualidade, né? Um exame que todo homem deveria fazer. PSA. O conselho que você daria para o Rodrigo do início da carreira. Pense no seu paciente como um todo. Como uma pessoa, um ser humano, e não só como uma doença. O que você quer que sintam quando ouvirem Dr. Rodrigo Vilalva? Vilalva. Esse nome é forte, né? Dr. Rodrigo Vilalva. E tem 10 L's aqui. Mentira, são 3. Propósito para melhorar a vida. Quero ser esse exemplo, esse norte. Você ter propósito. É um homem de propósito e o propósito dele é melhorar a vida das pessoas. Perfeito. Dos casais, dos homens, né? E realmente é um trabalho que a gente olhando dessa forma, né, toda a medicina ela é muito importante. Agora, quando você escolhe tratar do homem que corre disso a todo momento, é um desafio, mas a mudança, ela realmente ela vai salvar ali muito, né, mais pessoas do que Vai só. impactar tudo, né? A vida do homem, a vida da família, a vida dos filhos, a vida do país. Sim. Impacta no trabalho. Sim. Entendeu? Rodrigo, muito obrigada. Foi um prazer, foi muito boa, muito, muito boa a nossa conversa. Que você volte mais vezes, que a clínica cresça. Mande médicos de referência que amem, que estão fazendo esse trabalho, né, digno, né, respeitoso, responsável, que é isso que a gente quer poder apresentar para vocês. E como sempre, eu deixo aqui na descrição como encontrar o Dr. Rodrigo, as 2 clínicas, Asa Sul, Águas Claras, e busquem e divulguem esse episódio, porque ele pode salvar vidas. E até o próximo Consultório Aberto.